e vai explicar para a gente do que se trata essas medidas, essas instituições não autorizadas, como que funciona todo esse sistema, Naka? E no fim das contas, né? Será que eu, para fazer um Pix, vou ter um problema? Ou aquele Pix de 20 mil reais que você estava para me mandar, vai chegar ou não vai chegar? Falar nisso. Não, desculpa, não era de 20 mil, era de 15.001 reais, só para a gente testar e eu ia devolver o R$1. Brincadeiras à parte. Explica para a gente, Naka, porque, enfim, é uma ação muito concreta que o Banco Central toma depois daquela operação do Ministério Público, da Polícia Federal, Ministério Público de São Paulo, Polícia Federal, de combate ao crime organizado, justamente mirando a estrutura financeira de lavagem de dinheiro e circulação de recursos e até dos investimentos do crime organizado que a gente detalhou tanto aqui. Mas o quanto que isso afeta o cidadão de bem, a pessoa comum que quer só fazer o seu Pix de forma honesta, para comprar um carro, para fazer um negócio de um imóvel, que acabam envolvendo valores mais altos. Yuri, tudo isso que foi divulgado hoje foi uma maneira do Banco Central que reagiu muito rapidamente, é verdade, eles foram muito ágeis para criar essa nova estrutura, um novo regramento ali de funcionamento do Pix, porque foi possível observar ao longo das últimas semanas, especialmente depois dessa operação que o Yuri lembrou, e também com 2 grandes casos de roubo de recursos via instituições de tecnologia e não necessariamente via instituições financeiras, foi possível observar onde estavam algumas das frestas usadas pelo crime organizado para ou transportar o dinheiro ilegal ou para roubar dinheiro que está no sistema financeiro. Uma coisa é muito importante, esse limite de 15 mil reais, ele só passa a existir para instituições financeiras em situações muito, muito específicas. Se você é cliente de um grande banco, de uma grande fintech, de um grande banco digital, você não tem que se preocupar com isso. Isso vai afetar efetivamente, segundo cálculos do Banco Central, apenas 1% de todas as transações que acontecem via Pix e via TED. Portanto, a gente está falando de um universo muito, muito restrito. Restrito, mas usado pelo crime organizado. Por isso, esta medida está sendo anunciada. E aí, antes de dar os detalhes, uma outra fala importante que Gabriel Galípolo fez nessa entrevista coletiva, ele disse logo no começo da conversa com jornalistas que a Faria Lima, ou seja, o mercado financeiro e as fintechs não são do crime organizado, são vítimas do crime organizado, porque ao longo dos últimos dias criou-se muito esta discussão. Parte do mercado financeiro está contaminado pelo crime organizado, já estaria trabalhando a serviço do crime organizado, e o que Gabriel Galípolo defendeu hoje é que estas instituições são vítimas dos criminosos. A gente separou aqui alguns detalhes do que foi anunciado hoje mais cedo lá no Banco Central. Então, o que é? Haverá, a partir de agora, um limite de 15 mil reais nas transferências via Pix ou via TED. Para quem? Para as instituições não autorizadas pelo Banco Central ou com serviço tecnológico de terceiro. Aí você me pergunta assim, mas como uma instituição financeira não autorizada pode realizar Pix? Ela pode, porque ao longo dos últimos anos o mercado financeiro teve uma desregulamentação e para incentivar a entrada de novos nomes, criaram-se regras que são muito mais flexíveis. Então, algumas instituições de pagamento, que originam pagamentos, que começam ali a história, têm autorização, têm um funcionamento mais facilitado, sem ter necessariamente uma autorização plena do Banco Central. É aí que mora um dos problemas. Ou as instituições que contratam serviços de terceiros. E aí, de novo, os grandes bancos, as grandes fintechs, os grandes bancos digitais, esses não estão aí, e aí você continua fazendo o Pix de valor que quiser. Outras regras que foram anunciadas. Quem presta serviços para todo o sistema financeiro na área de tecnologia precisará ter um capital mínimo de 15 milhões de reais. Isso vai criar uma linha de corte. Empresas que às vezes foram criadas ontem para servir ali como um prestador de serviço, às vezes laranja, terão de ter um capital mínimo de 15 milhões de reais. Assim como as instituições de pagamento
terão de ter um capital mínimo de R$7 milhões. Essas duas regras tentam colocar uma linha de corte para evitar que empresas laranja sejam criadas para roubar dados e servir para o crime organizado. Além disso, o Banco Central não detalhou, mas será adotado um novo protocolo de segurança para todo o financiamento do Pix e quem não cumprir será simplesmente excluído. Aí a gente tem uma outra tela onde dá para entender onde está o problema e onde o crime organizado atuou. Se você é cliente de um grande banco, esses que têm agência na rua, ou uma grande fintech, um grande banco digital, você está aqui. Você é uma instituição financeira tradicional. Essa instituição financeira está ligada diretamente nos seus sistemas, nos seus servidores, com o RSFN, a Rede do Sistema Financeiro Nacional. E a partir desta rede, que está na nuvem, você está conectado ao sistema de pagamentos instantâneos, que é aqui que acontece o Pix, aqui que acontece a magia da transação instantânea. Só que nem todo mundo é grande, nem todo mundo tem agência, nem todo mundo tem sistemas próprios. E aí aparecem as instituições de pagamento, são empresas menores, tecnológicas e que não têm um funcionamento grandão, tantos departamentos como um banco. Esta instituição normalmente contrata um provedor de serviços de tecnologia, uma empresa terceira. E foi aqui, entre essas duas instituições, que o crime organizado aparentemente atuou. E é por isso que o Banco Central está apertando aqui as regras, nessa parte. E aí esse servidor é ligado à rede do sistema financeiro, que por sua vez faz a operação do Pix acontecer no sistema de pagamentos instantâneos. Então, é esta faixa entre ou a instituição de pagamento ou os prestadores de serviços que tinha buraco na história. E aqui é onde o Banco Central apertou as regras a partir de agora. E aí é importante dizer, só 1% das transações que ocorrem hoje estariam sujeitas a esse limite, portanto, é uma faixa muito pequena. E hoje, 250 instituições de pagamento usam serviços de terceiros. Então, é este grupo que estaria sujeito. São empresas bem pequenininhas, às vezes de nicho, mas que precisam entrar nos trilhos. Agora. Exatamente, tem tempo. Se estão aí para fazer o trabalho legal, né? Estão trabalhando de boa fé, vão se adaptar. Exatamente. E vida que segue. Isso. Aquelas que não estão de boa fé, vai ficar mais evidente. Mas segue com a gente, ô Naka, porque a Débora quer também saber se você vai poder fazer o Pix de R$15.001 para ela ou não. Eu sou cliente de instituição grande, então eu posso fazer. O problema é que eu não tenho esse dinheiro. Não mas é aí só eu peço para a Thaís Herédia. A instituição que é grande, no caso do Fernando Nakagawa. Eu peço para a Thaís Herédia dinheiro emprestado. Naka, se você não tem R$15.000 nem na sua reserva de emergência, melhor você começar a assistir o CNN Money, viu? A reserva de emergência eu tenho. Mas ali eu não mexo, ali eu não mexo. Ô, Naka, não, é só assim, para resumir então para as pessoas que estão nos assistindo, é correto dizer que quem quer fazer Pix ou TED via bancão digital, bancão que tem as agências físicas, e você pode continuar, se você tiver dinheiro, você pode continuar fazendo o seu Pix. Não tem esse limite, pode ser acima de R$15.000, correto? Está absolutamente correto. Então, se você é cliente de instituições tradicionais, e aí eu vou citar algumas aqui, mas essa lista não termina aí, né? Então, você pensa em todos os grandes bancos, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, Santander, Safra, BTG, todo mundo está dentro. Grandes plataformas digitais, e aí tem Nubank, C6, Inter, todo mundo está dentro. Grandes plataformas de pagamento, como PagSeguro, por exemplo, está dentro. São pequenas instituições de pagamento que estão nessa situação, mas tem 4 meses a partir de agora para se adaptar. E mesmo que estejam nesse processo de adaptação, Débora, é possível, por exemplo, transferir R$30.000. Sim, você faz 2 operações. Então, nada muda efetivamente para quem é cliente. Se por acaso estiver nessa situação, você será avisado e você conseguirá movimentar o seu dinheiro, porque o seu dinheiro é seu, só que talvez tenha de fazer mais uma operação. Só que, para fazer mais uma operação, qual que é a lógica, Naka? Por exemplo, quando você vai fazendo picadinho, vamos supor que eu vou te transferir, aproveita, R$100.000. Aí eu vou fazendo de que eu poderia fazer via esse tipo de instituição que está nesse rol que você disse. Aí eu vou fazendo 15, 15, 15, até chegar no valor de 100 mil. Isso fica mais fácil deles
Qual é o racional sentido disso? É porque nessas... Aí é menos do crime organizado em si e mais do roubo de dinheiro que aconteceu em 2 situações recentes, quando volumes muito grandes, 400 milhões, 300 milhões, foram transferidos em uma única operação, o que seria impossível, que será impossível a partir de agora. Então, eles até conseguem mandar grandes volumes, um ladrão que entrar no sistema, mas será picado. Então, serão várias operações seguidas. Isso, obviamente, ficará mais evidente para quem está monitorando observar, seja dentro dos bancos, das instituições ou do Banco Central. Bom, acaba sendo até, de certa forma, ali, né, 2 coelhos com a mesma cajadada, né? Sim. A gente estava falando ali de crime organizado, de má fé, mas também para se tentar evitar essas invasões aí do sistema financeiro, 2 vezes já que ocorreu isso com instituições, né? Não com o Pix, né? Com instituições, e isso acabou gerando aí, claro, apreensão em todos nós que guardamos o nosso rico dinheirinho em instituições sérias, corretas e seguras. Fernando Nakagawa, muito obrigado, meu caro.